2 dias, polícias militares de apenas 2 estados mataram ao menos 29 pessoas. Ao menos porque a ouvidoria das polícias de São Paulo apura outras 10 mortes em um mesmo caso. Todos bandidos, criminosos, segundo as PMs. Mesmo os que não tinham antecedentes, como 5 dos 10 primeiros mortos conhecidos. Estes no Guarujá, em São Paulo, mortos no fim e início desta semana. A primeira fala do governador de São Paulo, o capitão Tarcísio de Freitas, foi para dizer que os mortos eram só 8 e não 10. E para justificar a matança, cuja investigação ainda engatinhava. Até amanhã desta terça-feira, sequer se sabia se aos 10 primeiros mortos no Guarujá poderiam ser somados outros 9 mortos no mesmo Guarujá. Se 19, como suspeita a ouvidoria das polícias de São Paulo, somadas às outras 19 mortes na Bahia, se chega à espantosa cifra de 38 mortos. Se não, só 29 mortos. Isso num fim e início de semana por apenas 2 das PMs, a de São Paulo e a da Bahia. Na Bahia, entre os mortos, Gabriel da Silva Conceição Júnior. Comoção e protestos durante toda a semana com a morte de Gabriel no domingo anterior, morto por dita bala perdida em Lauro de Freitas. PMs entraram atirando numa rua no bairro do Portão. Isso é próximo ao aeroporto. Gabriel da Silva Júnior tinha 10 anos. Imaginem um policial matando um menino de 10 anos que mora no Corredor da Vitória, em Salvador, ou nos Jardins, ou em Higienópolis, em São Paulo. Higienópolis, bairro onde vizinhos estão protestando contra o barulho que crianças fazem numa escola pública municipal. Nas quebradas do Portão, em Salvador, ou na Vila Zilda, no Guarujá, mortos a tiros são apenas estatística. Não tem nome, não tem rosto. Segundo as PMs, sempre são todos bandidos, criminosos. Não há como confiar nas primeiras versões, nestas versões. Porque as PMs jamais admitem mortes por engano ou intenção. O secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, é capitão reformado da Polícia Militar. Há pouco eleito deputado federal, Derrite veio exatamente da conhecidíssima rota da PM, que atuou e segue atuando nesse caso no Guarujá. Derrite diz que alguns policiais estavam usando câmeras no uniforme e outros não. E é aí que reside a chave. O problema: como a polícia militar parte para uma operação dessa envergadura sem que 100% dos policiais estejam com suas câmeras ligadas? Tentem, país afora, encontrar matanças, chacinas em que PMs admitam erros ou intenção. Há mortes que são por querer, obedecem a uma regra de vingança não escrita. Seja em São Paulo, seja na Bahia, seja onde for. Para cada PM morto sem que se saiba a autoria, 10 devem morrer na mesma área. E não é só por vingança que se mata ou por um confronto absolutamente necessário. Embora mais bandeirosa, a PM do Rio de Janeiro é apenas um claríssimo exemplo da associação de criminosos com porções das polícias, e isso Brasil afora. Como ainda desconhecer isso? O capitão Adriano, matador, condecorado, associado e amigo dos Bolsonaro, família trabalhava com Flávio Bolsonaro, era um policial militar. Rony Lessa e Elcio Queiroz, assassinos de Marielle Franco e Anderson Gomes, são PMs. Como PM era o Edmilson Silva, o Macalé,
que, segundo Elcio Queiroz, passou o trabalho Marielle para Rony Lessa. Macalé, que foi assassinado sem que ainda se saiba o motivo. Embora se desconfie, queima de arquivo no caso Marielle. Fabrício Queiroz, o faz-tudo dos Bolsonaro, é um policial militar, suspeito de assassinato há 20 anos, assassinato que acaba de prescrever. Essa parceria, porções das polícias e crime organizado se infiltrou não apenas no topo da política, está até nos dicionários. Milícia significa uma organização formada por parceria entre policiais, militares, agentes penitenciários ou bombeiros militares e criminosos. Milícias controlam 57% da cidade do Rio de Janeiro. O que mais é preciso dizer ou demonstrar? No Guarujá, a matança se deu a partir do assassinato de um soldado da Rota. Com um tiro foi morto o soldado Patrick Bastos Reis, da Rota. Patrick, que deixa esposa e um filho de 2 anos. Um cabo marim foi ferido. No domingo, um dos suspeitos pelo crime se entregou à corregedoria da polícia. Erickson Davi da Silva, o Deivinho. 29 ou 38 mortos a tiros no Brasil em um final e início de semana. Dessa macabra cifra já se sabia às 3 da tarde, meio da tarde desta segunda-feira. Na capa do UOL, 2 chamadas sobre os mortos de São Paulo. Por horas, nenhuma dessas 2 chamadas estava na manchete principal. Entenda-se, as Big Techs, as empresas de tecnologia tornadas empresas de informação ou desinformação, vivem disso. Atiçam a velocidade, cobram cliques e mais cliques. Diminuiu a audiência, não importa a gravidade do assunto. É preciso trocar, é preciso girar a manchete. Meio da tarde desta segunda-feira, dúvida hamletiana. Os mortos no Guarujá são 8, como quer o capitão governador de São Paulo, ou são 10? Já menor, exprimida num canto, uma chamada da aversão do governador. Diz: Tarcísio contraria a ouvidoria e fala em 8 mortos. Na melhor das hipóteses, estava mal informado. Mais um governador com medo de enfrentar o poder desmesurado da sua PM. Início da noite desta segunda. E os fatos, enfim, começam a se impor em toda a sua dimensão. Lembrem-se, então, os mortos por 2 PMs no Brasil já eram pelo menos 29, com a ouvidoria das polícias de São Paulo suspeitando de uma chacina, com moradores denunciando tortura, denunciando que um filho foi tirado do colo para que a polícia o matasse. A ouvidoria apura, mais 9 teriam sido mortos, e então seriam 19 os mortos pela polícia militar no Guarujá. 10 ou 19 são mortos. 8h30 da noite, no Jornal Nacional, chamada inicial com as principais notícias do dia. Nada nas chamadas principais sobre mortos e matanças. Que diferença para o jornalismo faz se foram 8, 10, 19 ou 38 mortos a tiros? No meio do telejornal, a versão do governador. 8 os mortos. Só depois a suspeita de outros 9 mortos, suspeita levantada pela ouvidoria. No meio da tarde, ali por volta das 2h30, 3 horas, já se sabia de ao menos 11 mortos no Guarujá, incluindo o policial Patrick. E a manchete principal na capa do UOL era: inquérito militar livra tropas e aponta erro do governo Lula no ataque de 8 de janeiro. No subtítulo, dito: apuração do Exército diz que era possível ter evitado com planejamento invasão do Planalto ou minimizado
danos. Tratemos dessa responsabilização do governo Lula diante de fatos objetivos. O que diz a correta reportagem de Thaisa Oliveira citando o inquérito militar sobre o 8 de janeiro? Que a responsabilidade seria de 2 órgãos do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, a Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial, então comandada pelo general Carlos Feitosa Rodrigues, general nomeado pelo general Heleno do governo Bolsonaro. Outro órgão, o Departamento de Segurança Presidencial desta mesma secretaria, departamento chefiado pelo coronel Vanderly Batista Júnior, também nomeado por Heleno na mesma gestão Bolsonaro. O governo Lula estava em seu 8º dia. O inquérito militar livra a tropa de responsabilidades. Os responsáveis na secretaria, 2 oriundos da era Bolsonaro, Heleno. O general Carlos Penteado, o secretário executivo do GSI, estava onde no 8 de janeiro? Fazendo o quê? Demitido a 23 de janeiro, Penteado era o executivo do GSI de Heleno e veio do governo Bolsonaro. Em 2018, num tweet em que atacavam o PT, o general Penteado subscreveu, disse: "O Brasil não suporta mais cleptocratas, ladrões disfarçados de políticos." O executivo da espionagem da era Bolsonaro, que não se sabe onde estava no 8 de janeiro, não parece ser um homem de visão. Penteado não conseguiu enxergar sequer para dentro do Palácio do Planalto. Não viu as joias sauditas, não viu a milionária farra dos cartões de crédito, não viu o chefe dos ajudantes de ordem, tenente-coronel Cid, e seus milhões inexplicáveis, segundo o COAF. Erros políticos evidentes do novo governo antes do 8 de janeiro. Não houve grupo de transição com militares. Não houve mapeamento profissional de quem era quem nas Forças Armadas. De quem assumiria o quê? De que militar assumiria o quê? A isso se somou um erro político grave: o de não ter ordenado imediata desocupação das portas dos quartéis a 1º de janeiro. Ou seja, os que tramavam a encenação golpista continuaram em seus cargos e seus postos e não ordenaram a desocupação imediata, especialmente em Brasília, onde até um atentado terrorista havia sido tramado para a noite do Natal. Ou seja, o erro foi político. E o erro foi não ter afastado militares que vieram da era Bolsonaro e Heleno. Destes militares, a responsabilidade pelo 8 de janeiro. Guardadas as óbvias e devidas proporções, isso lembra aspectos dos casos Herzog e Rio Centro. Lembra nos quesitos acobertamentos e escolha de culpados. Primeiro, mentem. Desmentidos, jogam a responsabilidade para baixo. O primeiro exposto foi o comandante do Batalhão da Guarda Presidencial, o tenente-coronel Paulo Fernandes da Hora, que tentou dissuadir a ação de PMs dentro do Palácio do Planalto e cantou o hino nacional junto com invasores. Tentaram também livrar a cara do general Henrique Dutra, que era o comandante militar do Planalto e que está na fila de promoções do final deste ano. Se receber a 4ª estrela, Dutra irá para o alto comando do Exército. Vale lembrar, todos os ocupantes do GSI são de escolha do alto comando do Exército, assim como o chefe dos ajudantes de ordens, no caso Mauro Cid, e demais ajudantes de ordens. Quem escolhe é o Exército. O que por hora se vê é o jogar para baixo a conta da encenação golpista, quando a responsabilidade final é, obviamente, do alto comando do Exército. Dos que trabalhavam no 8 de janeiro, basta
uma pergunta para definir responsabilidades iniciais. Pergunta feita no Twitter pelo coronel da reserva, Marcelo Pimentel. Quantas balas de borracha e quantas granadas de efeito moral a tropa do Exército das Forças Armadas usou para conter o ataque? Falhou o treinamento ou falhou o comando? O Exército tem essa informação? Se tem, por que não divulga? Por que nada foi usado? Ou foi? Se não foi, quais foram os responsáveis pela não utilização de granadas de efeito moral e balas de borracha? Foram punidos pelo Exército, pelas Forças Armadas? E importante, o responsável pelo inquérito militar agora divulgado fez estas perguntas? Quais são as respostas? Respostas ou ausência de perguntas ajudariam a definir claramente os responsáveis diretos pelo 8 de janeiro. No 8 de janeiro, em Brasília, estava a Polícia Militar, que por horas, como assistimos, escoltou os invasores na esplanada dos ministérios até a tomada da Praça dos Três Poderes e os Três Poderes. Quem quis viu como as polícias militares se comportaram na era Bolsonaro. PMs que são constitucionalmente uma força auxiliar do Exército. Quem quer ver sabe o que significam reuniões das tropas das PMs com a Igreja Universal do Reino de Deus. Se não sabem, digamos claramente, é a formatação de um poder paralelo. De Temer a Bolsonaro e o 8 de janeiro se viu a fome de poder, fome secular, está na história, do Exército, das Forças Armadas e das polícias militarizadas. Poder, por hora, recolhido à espera de oportunidade para novo bote e butim. Até os coturnos sabem que governadores já não têm controle total sobre suas PMs. Vejam, recordem a quantidade de motins nos últimos anos, na última década. E não são desconhecidas as infiltrações em parte das PMs. O que se tem são pactos de convivência e ou conveniência. Isso enquanto vai se ampliando o poder paralelo, do qual a Polícia Rodoviária Federal foi braço ativíssimo nos últimos 4 anos, inclusive no dia da eleição, ou não. 8, 10, 19 ou 38 mortos a tiros pelas polícias. São todos bandidos, todos criminosos. Fossem ou não, não há como não fazer perguntas e como não refletir o que isso significa. Quando um país já não se choca com matanças e chacinas, quando finge não perceber a intervenção de militares no que a militares não cabe, como por exemplo governar, quando o jornalismo demora para fazer as contas, se foram 8, 19, 10 ou 38 mortos, quando não junta os mortos e seus significados, quando demora para entender os profundíssimos significados e motivos, seja de 8, 10, 19, 29 ou 38 mortos em chacinas e matanças, esse país segue profundamente doente.